Eu voltei um pouquinho aqui o texto, nós estamos no livro Missionários à Luz, do André Luiz, e já há alguns capítulos a gente vem falando sobre o processo reencarnatório, e agora está numa fase da ligação do espírito, que vai reencarnante, com a mãe, né, e todo o processo que está sendo feito para que esse corpo perispiritual e físico se liguem, né? E aí eu voltei um pouquinho, porque eu achei interessante a pergunta que o André faz para o Alexandre, para elucidar melhor e esclarecer mais para a gente, né? Todo esse processo, que é bem interessante de ser... Interessante da gente voltar a ler, né? Pedi desculpas a Alexandre, todavia não pude me furtar a delicada inquiriçar. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor... Peraí, deixa eu ir para a página, porque eu estou lendo aqui através do Meet, mas eu tenho que ir para a página. Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba... Peraí, desculpa que eu estou lendo um tom errado. Você não ignora que o corpo humano tem suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Eu não sabia disso. Eu ia falar isso agora, também não sabia. E aí, por isso que eu voltei para a gente ler novamente, né? Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirídeo, ou forma preexistente, no novo serviço inicial. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material, e o seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou a enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte como a retirada imediata da alma. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador, ao se referir a semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na perseveração do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios, e que a humanidade vem aperfeiçoando,
através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com a água do mar, nas épocas primitivas, é fundamento primordial das organizações fisiológicas. Envoltando a crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos envolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar da alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio e de potássio. Encontra-se, na esfera da atividade fisiológica do homem reencarnado, o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos, eu vou só fazer um parêntese aqui, eu nunca tinha ouvido falar a respeito, fazer essa comparação, né, que ele fez, essa comparação não, essa explicação que ele fez a partir da nossa herança das águas dos oceanos, né, da criação da vida que veio a partir da água do mar. É interessante toda essa explanação dele aqui. Pode falar. Sabe, Célia, eu também achei muito interessante, inclusive, quando era criança, experimentava o sangue, o gosto de sangue, que botava sangue às vezes pelo nariz, e era salgado também, e ele fala tudo, sem sal a gente até rejeita a comida, né? É uma coisa muito profunda, nossas essências, como a gente não consegue abandonar tão fácil assim, né? Isso, achei linda essa explicação, fantástica. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder, em vista das definições ouvidas, e ante ao meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou, depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir com as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para nova experiência de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-os com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Pode falar. Olha só, como a gente já comentou, o ano que foi escrito esse livro, né? Então ele fala aqui, o homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne. Hoje, graças a Deus, algumas pessoas já têm esse conhecimento, sabe? Essa sensibilidade. Então, bem-vindo ao futuro, é isso só. É verdade. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeriu sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por findos os esclarecimentos daquela hora. Estávamos a 2 horas depois da meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores,
mas também diversos amigos espirituais da família. Congregados, todos os companheiros em torno de si, com figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E, depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre a carinhosa mãe de Raquel, acentuou. Espera aí, que eu acho que eu passei muito. Só um instantinho, pessoal, que eu acho que pulou uma aqui. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou. Faremos agora o ato de ligação inicial, em sentido direto, de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos, e Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós. Nestes últimos anos, em que se devotou à grande obra de benemerência e fraternidade. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousava 2 corpos, que a bênção do sono imobilizavam, mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiram fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros do nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, havia obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos de recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. 2 entidades, ao meu lado, comentavam fraternalmente. É sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão, que mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu a outra. Segismundo tem lutado muito pela redenção. E nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias dessa hora. A esse tempo, pode falar. Oi, eu estou pensando aqui. Gente, é um evento tão
assim, é tão dispendioso, né? Tão maravilhoso. Mas eu fico pensando, é feito com todos do mesmo jeito? Porque depois faz tudo isso, depois não dá nada certo, né? Acontece alguma coisa, não dá nada certo, não é? Ou eu estou pensando errado? Porque é uma luta, gente. Olha, quantos espíritos, quanta coisa linda envolvida. Aí vai, materializa, entrega, e o sangue, não sei o quê, e depois a mulher vai e aborta. Não é uma coisa Eu assim. acho, não, eu acho que tem várias nuances de todo de todas essas histórias, porque nem todos, eu acho que nesse mesmo livro já falou em algum capítulo, eu acho que talvez até nesse mesmo capítulo, que é muito extenso, já falou a respeito de que nem todos são dessa mesma forma. Alguns que têm um trabalho mais específico, que precisa ser mais apoiado, e aí vai com todo com todos ai, fugiu a palavra, com toda essa sistemática de ajuda. Outros já não têm a mesma sistemática, mas eu acho que o amor que todos esses seres espirituais têm para fazer com que um novo ser reencarne, acho que o amor é o mesmo. E nesses processos de aborto e dessas coisas todas, eu acho que também tem várias nuances que a gente também não alcança, porque tem os abortos que são espontâneos, né, que envolve outras características que a gente não Talvez o espírito, né? Não está e preparado, tem, né? exato, às vezes o espírito não está preparado, os espíritos, né, tanto o que recebe quanto o que vem, não estão preparados, ou às vezes precisa, eu já li em algum lugar, que eu também não lembro qual livro, mas nem onde foi, que tem alguns espíritos que quando eles vêm, preparando seu próprio retorno, ele vem e aborta para que ele se eleve de uma outra forma, entendeu? Porque ainda está com o corpo, foi tão degradado que em outras encarnações, que ele precisa passar por esse processo até que ele se eleve um pouquinho mais para vir de fato encarnar. Aí tem os medos, tem várias nuances, então eu acho que é muito grandioso, né, tudo isso, mas eu acredito que todos os que vêm passam por um processo reencarnatório, passam por esse processo amoroso, esse processo fraternal, esse desprendimento dos seres espirituais que estão em volta para que dê certo, né? Do mesmo jeito que quando a gente está aqui, que retorna, né? Quando há a morte, também tem todo um processo dos familiares, às vezes quem é sozinho, que não tem os familiares, mas que tem outras pessoas que estão em volta, enfim, tudo ainda tem muitas charadas, pelo menos assim, na minha cabeça ainda tem muitas interrogações de várias coisas que às vezes a gente não consegue, mesmo com algumas explicações, a gente não consegue alcançar, mas eu acho que o amor permeia tudo isso. Pode falar, Jair. Pegando esse gancho, e pegando também uma coisa que a Glaucia falou no início, que ela mostrou uma preocupação, um amor pela Cibele. Vamos raciocinar. Pegando esse gancho seu que você acabou de falar, amor, e pegando esse gancho da Glaucia. Nós sabemos que cada desencarnação tem suas particularidades e a mesma coisa aí das encarnações. Mas tem uma frase aqui que chama atenção. Olha só o que ele fala. É sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Ponto. O que é que a Glaucia fez? Cibele, melhoras para você. Então, a mesma coisa que está no plano espiritual. Olha, eu estou falando Glaucia para a gente simplificar. Olha, a Glaucia vai voltar para a matéria no dia X. Aí todos nós vamos lá para dar força a ela. Olha, é tipo porque... Olha só como ele está falando aqui. É sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões da luz
poxa, ela vai ter que enfrentar essa dificuldade, vamos lá dar força a ela. Eu vejo assim, sabe? Pegando esse amor que você acabou de falar aí, eu estou usando a Glaucia porque ela deu um exemplo em termos da Cibele. Mas é assim que eu acho que deve funcionar, porque ele fala aqui que tem 100 espíritos. Por que tem 100 espíritos? Todo mundo vai lá, você, a gente está aqui, pode contar conosco, você vai ser vencedor, isso e aquilo, entendeu? Palavras de incentivo, de iluminação e tudo mais. É assim que eu interpretei, tá? É só isso. É bem interessante esse ponto que você colocou, realmente. Foi ótima a comparação, né? Porque legal também. Exatamente isso, né? Do jeito que a gente está aqui dando força, né? Os amigos que estão ali, que estavam convivendo, também vão dar força, né? Para a pessoa do espírito que vai retornar. Como se fosse assim, você está passando por isso aqui agora, mas vai dar certo. Vamos em frente. Eu lembrei do livro da Patrícia. Ela sempre é incentivada, né? Sempre tem algum amigo do lado, sempre tem uma pessoa que incentiva ela, que ela vai, não sei o que ela vai conseguir. Interessante, né? Do lado de lá tem, do lado de cá também, né? Nos nossos amigos invisíveis. Eu acho que às vezes a gente está enxergando menos, né? Aqui na carne que eu estou falando. Às vezes a gente está enxergando menos algumas possibilidades, mas a venda é colocada muitas vezes por nós mesmos. Quantos amigos que incentivam de várias formas o nosso dia a dia, né? E eu acho que do lado de lá é mais visível, né? Os amigos se incentivando. Pegando só esse gancho aí rapidinho, veja só, os amigos, a gente tem tantos amigos que a gente desconhece porque a gente está tapado aqui na matéria. Mas eu vou contar um caso particular, por exemplo, meu avô, por parte de minha mãe, quando ele faleceu, minha mãe tinha, eu não sei contar isso para vocês, minha mãe tinha 5 anos, então minha mãe não se lembra de meu avô. E ele me apareceu 2 vezes, entende? E foi uma coisa fantástica. Então, quer dizer, eu conheci meu avô naquela aparência que ele se apresentou a mim, e que minha mãe não teve esse acesso a ele, ela só vai ter quando ela desencarnar. Então, quer dizer, tudo isso são, pegando esse gancho que você falou, nós estamos cercados de amigos que a gente às vezes desconhece, mas eles estão ao nosso lado, nos dando força. Tal como a Glaucia. A Glaucia, eu estou falando Glaucia no sentido de pegar esse exemplo, tá, pessoal? Só isso. A gente emite radiação para a Cibele. Então, esse irradiar é a mesma coisa no plano espiritual, não muda nada, a gente só está em faixa vibratória diferente, mas a sintonia é perfeita, é só isso. É uma sintonia perfeita, de fato. Deixa eu voltar para onde eu estou. Sim, respondeu a outra. Segismundo tem lutado muito pela redenção, blá, blá, blá. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato, quando alguém me tocou levemente, despertando-me a atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos, no suave contentamento das expressões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Perplexo, diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu-me o estado da alma e talvez por esse motivo deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indaguei Segismundo, recolhido nos braços acolhedores que o agradavam, e perguntei: nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizam em nossa esfera? Alexandre respondeu sem titubear. Raciocínio devagar, André.
Falamos da forma pré-existente, nela significando o modelo de configuração típica, ou, mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários de natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante, nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecidos de que, muitas vezes, o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Segismundo terá, então, insistir, uma forma física eventual, imprecisa, por enquanto, aos nossos conhecimentos, o instrutor esclareceu sem demora. Vai ficar as cenas do próximo capítulo.